dia 12 de novembro de 93 é um marco na história das artes marciais. E certamente você já deve ter visto dezenas de vídeos e documentários sobre essa noite de consagração de Royce do Jiu-Jitsu. Pois nessa edição do Além do Octógono, nós vamos voltar um pouco no tempo e lembrar da saga de Rorion Gracie, criador do UFC. Filho mais velho de Hélio Gracie, Rorion nasceu no dia 10 de janeiro de 52 e literalmente cresceu no tatame, assistindo seu pai, seus tios e primos consagrarem a chamada dinastia Gracie, comprovando a eficiência do jiu-jitsu no Brasil em desafios de vale tudo contra outras modalidades. Eu me lembro que lá na década de 70, uma vez, assistindo o Oscar na minha casa, a entrega do Oscar, eu vi todos aqueles grandes artistas recebendo prêmio disso, prêmio daquilo. Inclusive tinha o tal do Lifetime Award, né, o reconhecimento pelo trabalho da vida inteira. E eu me lembro, naquela época, no Rio de Janeiro, assistindo um evento desse e pensando, puxa, meu pai nunca recebeu um Oscar dele. Ciente que o legado Gracie estava muito bem representado no Brasil pelo seu primo Rollis, grande campeão da família naquele momento, Rorion percebe que era chegada a hora de levar aquela história para o mundo. Depois que eu me formei, em 78, na Faculdade Nacional de Direito, no Rio de Janeiro, eu falei, quer saber, eu vou mudar um pouco de ambiente. Resolvi vir para os Estados Unidos com a finalidade de implantar o jiu-jitsu aqui na América. Fiquei primeiro na casa de um amigo meu, cuja mãe era artista de cinema, e essa senhora ia trabalhar nos estúdios e eu ficava em casa. Mas para não ficar em casa sem fazer nada, eu ficava cortando grama, limpando o banheiro, cozinhando, lavando janela, tudo que eu pudesse fazer para mostrar a ela, apreciar gratidão pelo fato de ela me deixar ficar na casa dela. Eventualmente, precisa arranjar um emprego. Ela disse, você quer fazer o quê? Eu falei, qualquer coisa. Você quer fazer faxina? Eu falei, adoraria fazer faxina. Então ela começou a ligar para as amigas delas, todo mundo de cinema. O Rorion faz uma faxina muito boa. Manda para cá, para cá, para cá. E eu na casa das madames fazendo faxina. Até que, eventualmente, caí na casa de uma senhora que o marido era assistente de direção num seriado muito famoso aqui nos Estados Unidos, chamado Starsky and Hutch. E essa senhora me viu, eu 40 anos mais novo, falou, poxa, você é um cara boa pinta, como é que não está no cinema? Eu falei, realmente, como é que eu não estou no cinema? Aí eu abandonei minha vassoura e passei a fazer ponto em seriado de cinema, de televisão aqui nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, saí da casa dessa senhora, estava me hospedando, botei os tatames na minha garagem e nesse processo, todo mundo que eu conhecia, eu convidava para tomar uma aula de graça. O pessoal vinha tomar a primeira aula, gostava da primeira aula, eu, modéstia à parte, sou professor de jiu-jitsu maravilhoso. O pessoal tomava a primeira aula e a minha propaganda era o seguinte, se você trouxer um amigo teu, eu te dou outra aula. Se você é 10 amigos, eu te dou 10 aulas de presente, de graça. Eu sempre soube, viu? Quando eu vim para cá, eu sabia que eu ia mudar o mundo. Eu sabia que o jiu-jitsu ia sacudir a macieira, não tinha a menor dúvida disso. A maneira pela qual eu iria fazer com que o jiu-jitsu explodisse, eu não sabia quando cheguei aqui. Rapaz, essa casa aqui entendeu? Era no Rio de Janeiro, foi a Marquês de Abrantes, 107, onde começou esse jiu-jitsu dentro de casa, na família Gracie, entendeu? Aqui, para mim, foi essa rua, essa casinha aqui. Tatame na garagem, a gente treinava sempre jiu-jitsu aqui, não sei o quê. Depois da garagem eu abri uma academiazinha na rua Carson Street, aqui perto. Quando eu cheguei aqui, comecei a dar aula na minha garagem e as pessoas de outros estilos marciais vão brigar comigo, graças ao jiu-jitsu, eu invariavelmente tinha como dominar os meus adversários sem ter que machucar ninguém, que é a parte melhor da brincadeira. Eu só ficava tão empolgado com a eficiência do jiu-jitsu, falava, puxa, posso aprender? Eu falava, claro, assina aqui, e o cara virava aluno meu. Mas, sem dúvida, um dos desafios de maior repercussão na época foi contra o respeitado campeão de kickboxing Ralph Alegria, em 86. Um dos assistentes de produção do filme Máquina Mortífera estava presente no evento e contou o que viu ao diretor Dick Donner. Resultado, o figurante Rorion acabou sendo convidado para coreografar a cena final do filme quando Mel Gibson apaga o vilão com um triângulo. Depois de emplacar a primeira finalização do jiu-jitsu num blockbuster de Hollywood, Rorion decidiu criar o Gracie in Action, uma série de 3 tapes compilando dezenas de desafios reais vencidos por seus familiares. A grande sacada de marketing foi usar o Rei da Selva na cena de abertura da primeira fita para provocar uma reflexão. Numa briga de verdade, você tem que levar o adversário pro chão. E quando você estiver em pé trocando soco, pode ser para lá ou pode ser para cá, tanto faz. Entendeu? Pode acontecer de qualquer maneira, né? É imprevisível, né? Mas quando você leva o cara pro chão, empata o pescoço e domina o cara, muda a história.
O sucesso de vendas nas principais revistas de artes marciais americanas e o burburinho causado nos bastidores de Hollywood atrai a atenção de Chuck Norris, que numa passagem pelo Rio para lançar o filme Missing in Action, decide visitar a Academia Gracie para conhecer pessoalmente o patriarca da família. Depois da visita, o astro dos cinemas convida Hélio, Rorion e diversos familiares para ministrar um seminário em Las Vegas para membros de uma importante associação de karatê. O seminário da família Gracie, ao lado de Chuck Norris, tem enorme repercussão nos Estados Unidos. Em 89, Rorion é convidado para dar uma entrevista à revista Playboy. Well, you know, I read an article that was in the September 1989 issue of Playboy magazine. Now, this was when I was doing research on this basic idea that I had, which I was calling the world's best fighter. And I read this article titled BAD, Bad, by Pat Jordan. They talked about the tradition that the Gracie family had of being able to challenge other martial artists, including and especially Rorion Gracie. Rorion's father, Elio, had fought people in Brazil way back in the 1930s. So that was my first opportunity to discover Vale Tudo. And that was my introduction to the fact that there were a group of Brazilian martial artists living in Estados Unidos in North America who had brought their family's art. And I found out that he lived in Torrance, and I had just gotten a new job with a new advertising agency in Torrance, literally 2 or 3 blocks away from his school. E a gente falando sobre a ideia de que a gente tinha que arranjar uma maneira de fazer esse negócio virar um grande evento. Não podia ficar na garagem trancada. É muito excitante para o povo, é muito interessante, é muito ilustrativo, é muito informativo. Então essa vontade de mostrar a realidade foi que empolgou o Art e a mim fazer um troço que fosse para a televisão. E a gente começou a matutar a ideia e foi crescendo, e a gente chegou à conclusão que tinha que fazer um troço para a televisão e aí o circo pegou fogo. Como tinha bons contatos na televisão, Art Davis sugeriu a Rorion que montassem um business plan e fossem juntos a Nova York tentar vender a ideia para uma empresa de pay-per-view. Dei uns 5 ou 6 minutos de vídeo editado e fui a Nova York, viu? Para conversar com o pessoal da Semafor. Chego no escritório, comecei a explicar para eles como é que é, o pessoal horrorizado. Mas como é que é? Briga? Vale tudo? Não sei o quê, o pessoal meio preocupado com isso. Eu falei, então assiste aqui, botei na televisão. O vídeo para eles começarem a assistir. Começaram a assistir o vídeo, não sei o quê, todo mundo chocado, com cabeçada, cotovelada na cara, aquelas brigas loucas que a gente tinha no Brasil. E o pessoal vendo aquele negócio, de repente a gente olha para trás e tinha todos os funcionários da Semafor na janela de vidro querendo ver o negócio. Entendeu? Querendo ver o palco na televisão, estavam lá de fora do escritório. Parecia cena de filme, entendeu? Porque já todo mundo olhando animadíssimo. Quando eles viram aquilo, falaram, vamos fazer o show. O povo está gostando da brincadeira. Você monta todo o show. O meu trabalho é levar um caminhão e transmitir para o satélite. Aí eu falei, não tem problema. Deixa comigo. Como se eu tivesse grana para fazer isso que eu não tinha. Voltei para Los Angeles, preparei um business plan, reuni os meus alunos todos na academia uma noite. Vai ser o Mortal Kombat, aquele joguinho de videogame. Vai ser o Mortal Kombat de verdade. Os caras, pô, mas como é que pode? Eu falei, é isso mesmo, um de cada lugar do mundo. Os caras ficaram doidos. Naquela noite eu levantei a grana. Meus alunos, todo mundo botou uma graninha. Pela experiência com vários eventos de Vale Tudo no Brasil, Rorion sabia que o palco dos combates não poderia ser um ringue de cordas. Eu especificamente não queria um ringue de boxe, porque a gente sabe que quando está brigando com alguém dentro do ringue de boxe, as cordas permitem que o lutador pule fora do negócio. Eu mesmo já tive em briga com o Sheik, campeão de kickboxing aqui, e quando o cara começou a apanhar, ele quis fugir do ringue. Entendeu? Eu falei, isso não pode acontecer de jeito nenhum, a gente tem que ter uma maneira de cercar o cara. Então o John Milius, diretor de cinema renomado aqui nos Estados Unidos, escritor e tal, aluno meu na época, falou, Rora, a gente tem que arranjar um troço pro cara não poder fugir. E eu me lembro que várias vezes a gente acabava de treinar aqui, ficava sentado no ringue, desenhando como é que ia ser, entendeu? O negócio, de um jeito ou de outro e tal. An electrified circle with a copper ring that if you stepped on it, you get a shock. And then a student at the Gracie Academy who was a doctor, who was a cardiologist, said, if a man falls on that and he's sweating, he can get ventricular fibrillation. You could stop his heart. He said, you don't want to do that. Um tanque e botar jacaré. And we'll put, sharks or piranha. Se o cara quisesse fugir, o jacaré... And then that wasn't a good idea. What would we have had to travel with fish and with water? Trazer um tipo de uma rede que vinha de cima para baixo para cobrir o ringue, para o cara não poder fugir. Que nem aquele Thunderdome, aquele filme do Mel Gibson. I even had an idea to do it as a plexiglass bowl. And then the camera people from Semafor, their producer, Michael Pilat, said to me, you have any idea the light problems we'll have with plexiglass? E no final, a gente acabou fazendo essa tela que tem uma coberturazinha de plástico para ninguém se arranhar,
mas ficou essa tela em volta que ficou perfeito, maravilhosamente bem original e criativa, porque o cara vai entrar ali dentro, ele não tem como fugir, e eu não queria que fosse um ringue quadrado, para que o cara não ficasse preso no canto e prejudicasse o lutador. Mas ela sendo assim meio octagonal, você não tem problema, porque não tem um canto nunca para ele ficar preso ali dentro e tal. So that's how the octagon got built. And it became the biggest thing for the press because it was a cage. It wasn't a boxing ring. They're doing cage fighting. Oh my God. Someone could die. You hear this whole thing about, it's cage fighting. They're putting humans in a cage. It was one of the smartest things they did because it is a safe environment for the fighters to compete in. A gente pensou, entendeu? Como é que ia ser criar um evento desse, entendeu? O que a gente podia fazer para fazer um troço diferente? Então tinha que ser, primeiro que não podia ter regra. Eu não queria que ninguém dissesse, não vou poder entrar nesse campeonato porque eu não posso dar o meu golpe mortal. Vem dar o golpe mortal que a gente vai querer conferir como é que é. O mundo quer ver o teu golpe mortal. Para acabar exatamente com essa ilusão de que o sujeito entra numa briga com um filme, que você vê uma cena de filme, que o cara entra numa sala e briga com 20 pessoas e destrói todo mundo. Isso é uma brincadeira. Então, a minha preocupação sempre foi buscar uma maneira de apresentar a briga da maneira mais real possível. Pode fazer o que você quiser. As únicas restrições eram enfiar o dedo no olho e morder. Porque, aliás, entre brigadores de verdade, existe um código de honra quase que entre guerreiros. Você não precisa ficar mordendo ninguém, entendeu? Quer dizer, dá para fazer isso. So it was going to be a single elimination tournament. There'd be 8 fighters, and there'd be 7 bouts. So whoever won the event had to fight 3 times in one night. That was what was unique about it, because nobody had ever had the fighter fighting 3 times in one night. Mas sem dúvida, a maior surpresa foi a escolha do representante do jiu-jitsu, quando todos davam como certa a escolha do número 1 da família, Rickson Gracie. Rorion escolheu Royce. O Rickson, como lutador campeão da família que era na época, naturalmente queria essa oportunidade de ficar ali de frente pro mundo, na tela do mundo inteiro, mostrar a eficiência dele. Mas o Rickson tinha saído da academia para cuidar dos negócios dele. Pela lealdade do Royce a mim, achei que por bem seria não só oportuno dar um reconhecimento ao Royce por ter escutado o que eu falei a vida inteira, mas como também o fato de que o Royce seria mais magro, seria mais convincente, como uma demonstração da eficiência do jiu-jitsu. Eu vim morar nos Estados Unidos porque o meu irmão foi ao Brasil, o Rorion foi ao Brasil, e a mulher dele na época viu que eu gostava das crianças, brincar com as crianças direito, ele precisava de uma babá. Ele me chamou. I said, Royce? The younger brother, the baby? I said, he's 27, but I said he's really like a teenager. He only weighed 175 pounds. He's kind of skinny. O Royce era uma criança, era um rapaz extremamente dócil, simpático, agradável. Ele veio pra cá com 17 anos e que eu me lembre, não teve nunca briga de trocar soco com ninguém. Talvez na academia, com um cara que veio desafiar, um troço assim muito simples. Mas profissionalmente, claro, que não fez nada disso. Eu não me lembro se meu pai estava no momento, mas eu sei que o Rorion me chamou no escritório dele e falou, cara, vou botar você. Eu falei, é a hora que eu estava esperando. Nessa família tão grande, cara, todo mundo luta. Eu já pensando, o mais velho vai parar de lutar. Tem o mais novo já chegando atrás de mim, querendo lutar também, eu não vou ter minha vez. Agora ele tinha algumas competições de jiu-jitsu. E eu peguei, dei uma exageradazinha no currículo do Royce, para dizer, eu botei que tinha 50 lutas, podia ter sido 10, 20, 30, mesma coisa, mas contei luta que ele teve comigo, com todo mundo, botei 50, e parece que numa competição ele perdeu por pontos uma vez, eu botei 50 vitórias e 1 derrota, só para poder encher linguiça e mostrar que o Royce tinha hora de voo para poder competir naquele evento. Ready? Hello, ladies and gentlemen. You are about to see something that you have never seen before, the Ultimate Fighting Challenge. Hello, I'm Bill Wallace, and welcome. We're live from the Mile in High fabulous city of Denver, Colorado. At the McNichols Sports Arena, the site of tonight's landmark martial arts event is the Ultimate Fighting Champion. Be forewarned, there are no rules, no judges' scores, and no time limits. 8 street tough warriors wage combat in a battle where anything can happen and probably will. Rorion chamou os mestres João Alberto e Hélio Vigio, discípulos diretos de seu pai, para serem os árbitros dessa primeira edição. A ideia de Rorion era que o juiz nunca interferisse, mas já na primeira luta entre Gerard Godot do Savá e Taylor Tully, João Alberto se viu obrigado a preservar a integridade física do representante do sumô. And they go. I think there'll be a lot of stalking just to see what happens. Endurance is going to play an important part of this.
Kathy, what do you think? Well, Let's go. Whoa. I think we're just missing teeth there. It emphasized to the referees that there was no referee stoppage like in boxing. And you can see when he does it, Rorion comes up to the cage and there's this conversation and I know this much Portuguese, but at the time I'm hearing Rorion saying, "You can't stop it," right? And Zhao is basically saying, he can't fight. Ele ficou bravo, o Rorion ficou chateado. Eu, inicialmente, falava, não para, não, deixa o pau comer, o que vai acontecer? Faz parte da briga acontecer esse tipo de coisa. Ele falou comigo, tal, compreendeu, mas eu não... Aquilo para mim era uma coisa que estava estruturado já na minha cabeça e não tinha outra forma de fazê-lo. E faria outras vezes. Zhao was right. He couldn't fight. And because Zhao Barreto had compassion for another human being, he lost his job. And I got his job. So Barreto, by stepping into that bout, had ended the raw savagery of the spectacle that the UFC 1 was positioned and sold as, and inadvertently created the modern sport of MMA. I think that's an interesting distinction. Na segunda luta, Kevin Rosier, do kickboxing, não teve dificuldade para atropelar Zane Frazier, definindo a primeira semifinal. When you strike to the back of the head like that, it's totally illegal, but everything goes here. Okay, we're at the 2-minute rest. Na sequência, uma das cenas mais emblemáticas da história, quando o representante do boxe, Art Jimmerson, resolveu entrar para lutar com Royce com uma luva de boxe apenas em uma das mãos. They're going to have to do something pretty soon because I think Art is a little bit worried here. There it is. There's bad. If I were him, perhaps he might think about taking that thing off right now. Take a break and take it off. He just bowed out. He just tapped out. Just tapped out. Did he? Oh, the towel just got thrown in as well. That's amazing. It doesn't take much. It is just a fighting experience, Bill. O oponente de Royce na semifinal saiu do confronto entre Pat Smith, do Taekwondo, e Ken Shamrock, do Shoot Fighting. They haven't warmed up very much. The Shoot Fighter is very, very familiar with the ground contact and ground grappling. And there's a nice clinch right there. And that's probably... Or chokes or anything. I think he just wants to kind of wear him down. Exactly. Got some good balance there. Uh-oh, watch this. There's a foot lock. That's very smart of Pat, trying to at least alleviate some of the strain that's on that ankle. He's got it pretty good. He's got it pretty good. You know, the guy with the longer legs is the gentleman that usually works well on this stuff. There's the tap out right there. Just too painful. Isn't that interesting? A very subtle move, yes, but a very, very effective move. It is extremely painful. Na primeira semifinal, Gordô demoliu Kevin Rosier com low kicks e com uma série de pisões obrigou João Alberto a interromper. Very nice. On the joint. It's not in the thigh, it's not on the muscle, but it's right on the joint. Oh. Now you notice Gerard's backing off a little bit just to see where there's an opening. Yeah. Nice elbow to the head. Kevin seems to be covering up fairly well. Yeah. There's a stomp to the ribs there. That looks really painful. Oh. No duelo de grapplers na outra semifinal, Royce começou caindo por baixo, mas aproveitou uma tentativa de chave de pé de Shamrock para chegar em suas costas e finalizar com um mata-leão. To start, ladies and gentlemen, I think this will be a very exciting bout. There they go. Look at that. It's a double cover right to the takedown. Big drag right away. Royce is up, and now he's trying to put the... Ken is trying to do is keep Royce at watch that leg. Ken's going for that leg again. Same thing he did with his previous... See if he can get up and go from underneath Royce. But on the process of doing that, he exposed his neck, and Royce gets him on a chokehold right here. So he taps out. And then Ken grabs Royce's leg again. And Royce tells the referee, listen, he already tapped out, which the referee saw that. So, hey, you already tapped out. Come on, man. And the guy said, oh, okay, I did tap out.
Antes da grande final, sob as vaias do público, Rorion conseguiu realizar seu sonho de infância. The fighting world respectively addresses him as the Grandmaster Hélio Gracie from Brazil. It's with much love and respect that I present this commemorative plaque to Hélio Gracie, the first Ultimate Fighter. O que eu queria dizer é que esse espetáculo que ora meus filhos realizam em Denver para todo mundo é o prêmio que eu recebo pelos meus 65 anos de suor e sangue para conseguir o prêmio que ora recebo. Royce precisou se recompor daquele momento emocionante para voltar ao octógono minutos depois e prestar a maior de todas as homenagens ao seu pai, finalizando Gerard Gordeau em apenas 1 minuto e 44 segundos. Exactly what I expected Royce going into the leg There's the drag. clinch, and that foot goes behind Gerard. He's trying to take him down, and but if you watch Royce, that foot, there's the takedown. That's exactly what Royce wants. And the crowd is going I hate to say it, but Gerard is in. He's going to take it, and he's pushing hard to break. There's a bridge to break the wall. Here comes an armbar coming. I would be surprised if an armbar shows up here real quick. That looks to me like it could be. Not Bill. He's going to his back. There's that left hand of Royce just underneath Gerard's neck. See, again, and the hands underneath. This is a major part of fighting. People do not understand that this is very strong. It's got to be a great joke. It's over. It's over. That was just incredible. Royce is not letting him go. He wants to make sure the referee sees that this is over. That is the power of This was an incredible demonstration of Gracie Jiu-Jitsu in front of an audience now seen by 90,000 people in North America. Royce has not been seriously injured in any way in this event tonight. He's emerged unscathed, unbowed, and a champion. The win from it is not the championship or the money. The win is the knowledge that he was able to pass on through the world. We were all ignorant. We were all blind. In many ways, the most significant date in the last 2,500 years in the martial arts is November 12th. Because on November 12th, 1993, UFC 1 changed forever the perception of what could really work in the martial arts. A cereja do bolo viria com a notícia das vendas de 86 mil pacotes pay-per-view, que geraram uma arrecadação de 1,3 milhão de dólares. Falou que permitiu que Rorion pagasse o empréstimo que fez com os alunos e já reinvestisse junto com Art Dave na segunda edição, 4 meses depois, dessa vez já com 16 lutadores. Depois de finalizar um total de 11 oponentes em 4 edições do UFC, Royce consagrou definitivamente o jiu-jitsu de sua família. Mas, curiosamente, um fato ocorrido pouco antes de sua finalização mais emblemática sobre o wrestler Dan Severn na final do UFC 4 acabaria levando Rorion a vender sua parte no evento que criou. A gente tinha 2 horas para a transmissão de pay-per-view. Só que o evento durou 2 horas e 3 minutos. Ou seja, 3 minutos antes do Royce dar o triângulo no Dan Severn, a transmissão para o mundo inteiro foi interrompida. Foi a maior confusão na história do pay-per-view de todos os tempos naquela luta. A gente perdeu dinheiro, teve que reembolsar muita gente. Financeiramente foi um desastre. Mas o que a gente conseguiu, o que a gente ganhou em publicidade, o dinheiro não compra. Foi um troço tão alucinante que eu tive gente que falou: olha, você veio de propósito isso, você é um gênio de marketing. Nunca vi na minha vida nada parecido. Os caras acharam que eu desliguei a transmissão final de propósito. Você vê, como diz o americano, isso é golden rule, é a regra do ouro. Ou seja, que quem tem ouro faz a regra. Como eles estavam financiando o show, eu tive que concordar com eles, entendeu? Botar tempo de luta. Mas eu falei: olha, se vocês forem colocar tempo de luta, eu vou pular fora, eu tô fora, não quero mais fazer parte desse evento. That's it. Seis anos mais tarde, Bob Mairovich e Art Dave venderiam o evento para Dana White e os irmãos Fertitta por $2 milhões. A partir daí, os três iniciariam a segunda grande revolução das artes marciais, transformando aquele confronto entre lutas idealizado por Rorion num novo esporte,
e o UFC uma das franquias mais bem-sucedidas da história, hoje avaliada em mais de 12 bilhões de dólares. No histórico UFC 200, Horio foi convidado por Dana White para assistir ao show e fez questão de parabenizá-lo. Tive com o Dana White uns tempos atrás, sentado com ele lá, que me trata muito bem, muito atencioso e tal, muito grato. Eu falei para ele, Dana, o que acontece é o seguinte, eu me sinto como se eu tive um filho, você adotou a criança, entendeu? Mandou o moleque para Harvard. Hoje em dia o moleque está mandando em Wall Street. O moleque ficou rico na tua mão, mas é meu filho. Para você que ficou saudoso, querendo rever as primeiras edições do UFC e relembrar mais detalhes da saga de Horio, vale assistir aos excelentes documentários Na Estrada do Jiu-Jitsu e Espírito da Luta, ambos disponíveis na biblioteca do UFC Fight Pass. E se você ainda não assinou, assine o UFC Fight Pass para acompanhar todas as edições do UFC ao vivo e ter acesso a estas e muitas outras histórias das origens do nosso esporte, beleza? Saudações marciais e até o próximo Além do Octógono.